o céu e o inferno, de Allan Kardec. Código Penal da Vida Futura, primeira parte do capítulo 7. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia, a sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. 2. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. 3. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada à das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou 1/4, menos sofrerá. De todo extintas estão a alma, será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. 5. Dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. 6. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer,
na vida terrestre. 7. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. 8. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. 9. Todas as faltas cometidas, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar a segunda vez. 10. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anteriores existências e das imperfeições que as originaram. 11. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, em que for cometida. 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar o sofrimento pela pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo predeterminado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. 14. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo
que jamais melhorasse, sofreria sempre, que para ele apenas seria eterna. 15º. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não logo brigarem o termo da provação, acreditando-a eterna, como eterno lhes parece deva ser um tal castigo. Nota de Allan Kardec. Perpétuo é sinônimo de eterno. Diz-se o limite das neves perpétuas, o eterno gelo dos polos. Também se diz o secretário perpétuo da academia, o que não significa que o seja a de perpétua, mas unicamente por termo ilimitado. Eterno e perpétuo se empregam, pois, no sentido de indeterminado. Nesta acepção pode dizer-se que as penas são eternas, para exprimir que não têm duração limitada. Eternas, portanto, para o espírito que disse não vê o termo. 16ª. O arrependimento, enquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. 17º. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal, que não repare os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado. Cumprindo os deveres desprezados, as missões são preenchidas. Praticando bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humildes se fui orgulhoso, amável se fui austero, caridoso se fui egoísta, benigno se fui perverso, laborioso se fui ocioso, útil se fui inútil, frugal se fui intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados, e desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Nota de Allan Kardec.
A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina, religião alguma ainda a proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo o poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim, quite-se, verão mais tarde, se isso lhes bastava. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana, e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais, se essas leis se dariam por defrontadas desde que o indivíduo que as transgredisse por abuso de confiança se limitasse a dizer que as respeita infinitamente, por que não há de vacilar das pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever, segundo o grau de suas forças? Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas. Visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que o tornam penosa ou a sua verdadeira situação. 18º. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores e a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida, e purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados, moral e fisicamente. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. 19. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento, e a despeito da sua jactância reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Lição número 20. Quaisquer que seja a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Observação.
Persistindo o mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Isso aí também eu falei. Só faltou essa observação aqui. Observação. Erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob a condição do ulterior arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação. E segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar, que por tanto tempo quanto perseverar no mal, será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será intérmino se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis é que se verifica precisamente tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não sendo, pois, por esta razão, o homem interesse em convencer-se ao bem para ele sem proveito. Diante da nossa lei, não procede a objeção sobre a presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe, com efeito, se ela, em virtude do livre-arbítrio, fará dele bom ou mau uso, como sabe que será punida pelo mal que praticar, mas sabe também que tal castigo temporário é o meio de fazer compreender o seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho, em que a alma chegará cedo ou tarde. Pela doutrina das penas eternas, conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, está previamente condenada a torturas infinitas. Vamos à questão 21. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-los, esse sofre ainda maior pena. 22. Conquanto infinita e diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido,
sem abalos, quase nula perturbação de um pacífico despertar. 23. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. 24. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. 25. Espíritos mergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto isolamento no espaço, absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes, por não lhes entrever um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos, e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga calma para entrever a possibilidade de pôr eles mesmos, pôr um termo à sua situação. 26. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezava. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avaro e o abanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem a sede, nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos se lhes estenderão as suas mãos súplicas. E, pois que em vida só lhe se cuidaram, ninguém dele se compadecerá na morte. 27. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. 28. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo, preparado na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que
aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. E os que gozam uma felicidade aparente em que pese aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. Nesse sentido foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. E enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. 30. Subordinadas ao arrependimento e reparação dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés, por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital, sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. 31. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, com espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Nota 45. Vide primeiro parte do capítulo 5, o purgatório, item 3 e seguinte, e após a segunda parte, capítulo 8, expiações terrestres. Vide também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Lição 32. Deus disse, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isenta dos vícios inerentes à imperfeição? Para tanto, fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e se o não fez é porque, em sua sabedoria, quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens
são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo foi insensata revolta contra a lei. Injustiça haveria sim na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros, porventura, não atingem, senão pelo trabalho, ou que jamais pudesse atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, com quaisquer outro, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, com a todas as mesmas condições para atingi-la. A lei gravada em todas as consciências, e todos é ensinado. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para nenhum, nem para outro. 33, lição 33. Em que pese a adversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mística de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Correção: a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4, e quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias, sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma.
Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições, tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. 2. Correção. 12º. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo, a única lei geral é que toda falta terá punição, e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. 3. Correção. Uma condenação por tempo predeterminado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe, e deixa de punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. 4. Correção. Perpétuo é sinônimo de eterno. Diz-se o limite das neves perpétuas, eterno gelo dos polos, também se diz o secretário perpétuo da academia, o que não significa que o seja ad perpetuum, mas unicamente por tempo ilimitado. Eterno e perpétuo se empregam, pois, no sentido de indeterminado. Nesta acepção pode dizer-se que as penas são eternas, para exprimir que não têm duração limitada, eternas, portanto, para o espírito que lhes não vê termo. 5. Correção. 17º. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo, se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de se tiverem queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto o mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo, em tais casos a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se se tem sido orgulhoso, amável se se foi austero, caridoso se se tem sido egoísta, benigno se se tem sido perverso, laboroso se se tem sido ocioso, útil se se tem sido inútil, frugal se se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina religião alguma ainda proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas, contudo, crendo-se, assim, quites, verão mais tarde se isso lhes bastava. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana, e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais, se essas leis se dariam por desafrontadas desde que o indivíduo que as transgredisse, por abuso de confiança, se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Por que hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever, segundo o grau de suas forças? Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa, ou a sua verdadeira situação. 6. Correção. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se lhe torna lento, e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim o momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento, e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. 7. Correção. 20. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona.
Todos têm seu anjo de guarda, guia, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e, bem assim, de estreitar-lhes os movimentos da alma, com o que se esforçam por repararem uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio, e, conseguintemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Observação: erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob a condição do ulterior arrependimento, primeiro porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação, e segundo porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende fazê-la cessar, que por tanto tempo quanto perseverar no mal será infeliz, finalmente. Que o sofrimento será interno se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis é que se verifica, precisamente, tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não tendo pois o homem interesse em converter-se ao bem, para ele sem proveito. Diante dessa lei, cai também a objeção extraída da presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ela tomará a boa ou a má estrada, sabe que ela será punida se fizer o mal, mas sabe também que tal castigo temporário é um meio de fazê-la compreender o erro, cedo ou tarde entrando no bom caminho. Pela doutrina das penas eternas conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, que está previamente condenada a torturas infinitas. 8. Correção. 22º. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. 9. Correção. 26º. Para o orgulhoso relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezara. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento, vê o avaro esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto que o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena, nem a sede nem a fome lhe serão mitigadas. Nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos súplices, e pois que em vida só de se cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. 27º. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta, está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão, no futuro, as suas consequências. 28º. A situação do espírito, no mundo espiritual, não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio, e se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que
Aquele que muito sofre na terra, muito tinha espiar, e os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão um caro em ulterior existência. Nesse sentido foi que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, 29º certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção, 30 subordinadas ao arrependimento e reparação dependentes da vontade humana. As penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos, em prova, não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem que ver com isso. 10. Correção. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. 11. Correção. O bem como o mal são voluntários e facultativos, livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro.